Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e o verso 8. Essa é a base inicial da mensagem dessa manhã. Diz assim a palavra: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Repetindo, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Senhor, nós temos acabado de ler a Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe agora no contato dela, tanto na exposição quanto na recepção, e principalmente na compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E é em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Lemos esse texto aqui, e eu acho que vocês já devem ter percebido que o texto é power, porque ele fala a respeito do cuidado com a família. E eu já quero te dizer o seguinte, assim como eu disse para o irmão ontem à noite eu estava na nossa igreja co-irmã em Campinas, lá na Vila Georgina, falei a respeito de finanças, fiquei uma hora e meia falando de finanças, não vou falar tanto tempo aqui hoje de manhã, prometo. E depois que eu terminei, o irmão veio me cumprimentar assim, ele falou: pastor, o pastor me bateu uma hora e meia nesse estudo. E eu disse para ele: irmão, qualquer coisa, converse com o divino, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu vou te dizer a mesma coisa, irmão, irmã, se de repente eu bater aí em alguém, não tenho nada a ver com isso, fale com Deus, porque aquilo que Ele me propôs a falar lá, aquilo que Ele tem me proposto a falar de terça-feira, e aquilo que Ele propôs que eu falasse hoje de manhã, é Ele que quer dessa forma. Eu não tenho nada a ver com isso, eu simplesmente agora estou funcionando como um canal. É uma voz que está falando. Pense que é o Senhor que quer transmitir alguma coisa para você urgentemente com respeito ao cuidado da sua família. E esse texto, ele está inserido num contexto bem contemporâneo. E eu já vi isso acontecendo N vezes. O texto fala de honrar, o texto fala de amparar as viúvas. Que viúvas? Se você der uma lidinha no contexto que antecede o verso de número 8, ele vem estar falando de viúvas verdadeiramente viúvas. Ué, mas tem viúva que é de verdade e tem viúva que é de mentirinha? Mais ou menos. A Bíblia nos diz que nós temos responsabilidade para com órfãos e viúvas. É uma responsabilidade da igreja, do corpo de Cristo, é uma responsabilidade de cada um de nós cuidar de órfãos e de viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, a viúva que tivesse filhos ou netos deveria ser cuidada por estes, porque da mesma forma talvez como acontecia na antiguidade, acontece nos dias de hoje. Os familiares se esquecem da responsabilidade que têm por órfãos e viúvas que estão inseridos naquele contexto. De repente, a viúva não tem mais o marido, óbvio, é viúva, mas tem filhos, tem netos, que conhece o contexto da igreja, conhece o contexto das pessoas que ali estão, e simplesmente abrem mão. Não, a igreja vai cuidar, a igreja cuida. Irmãos, nós temos a responsabilidade com aqueles que são verdadeiros nesse sentido. Se existe filho na jogada, se existe neto, esses devem ter a primazia do cuidado. E se eles falharem, ou se eles não tiverem aporte suficiente para cuidar, devemos entrar então como corpo de Cristo, como servos, como igreja. E na verdade a igreja hoje ela tem um duplo papel nessa situação. Se nós tivermos viúvas, verdadeiramente viúvas no nosso meio, estas devem ser atendidas. Se tivermos viúvas que têm filhos ou netos, esses devem ser conscientizados, é o nosso papel.
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Para o apóstolo Paulo, irmãos, fé não é apenas uma confissão formal. Falamos a esse respeito hoje de manhã na escola bíblica, e eu faço aqui um eco daquilo que foi dito. Ser cristão, ter fé, não é apenas uma confissão formal, mas é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Ou você exerce esse estilo de vida, ou você vive de fato, dia após dia, nesse estilo, ou então, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que você vive, é de pura fachada. Simplesmente nós não atingimos o objetivo, não atingimos a vontade de Deus nisso. O que é ter um estilo de vida? Ou o que é ter um estilo? De repente nós temos o estilo do rap, do hip hop, nós temos o estilo do rock, do heavy metal. Então nós vamos ver o camarada usando uma calça mais larga, usando um medalhão, um boné, então é um rapper, é o estilo dele. Nós vamos ver um cabeludão mais tatuado, nós vamos ver um camarada usando jeans, algumas correntes, alguns cintos. Esse é mais roqueiro, esse é mais heavy metal. É o estilo de vida do cara, é o estilo que ele tem. Ele vive daquela forma, ele se levanta e ele se veste daquela forma, ele vai trabalhar daquela forma, muitas vezes ele vai para a igreja daquela forma. Ele é assim, e todos que olham para ele entendem qual é o estilo dele. Assim deve ser o cristianismo, assim deve ser a nossa fé. Todas as pessoas que olharem para nós, elas devem nos entender e nos conhecer como cristãos, sem mesmo nós abrirmos as nossas bocas. E nós vamos ser reconhecidos daquela forma em qualquer lugar que nós estivermos. E Paulo entendia fé exatamente como isso, estilo de vida. E ele entendia que as obrigações de filhos e netos em relação às viúvas faziam parte desse estilo de vida do cristão. O cristão, ele precisa entender que os familiares devem ser cuidados por eles. Muitas vezes nós entendemos que por termos parentes, por termos familiares que talvez não compactuem da mesma fé que nós temos, que não estão inseridos nesse mesmo conceito, nós podemos abrir mãos. E muitas vezes realizamos erros enormes agindo dessa forma. É certo que devemos estar na casa do Senhor, é certo que devemos servir ao Senhor, é certo que devemos estar nas programações, mas vez ou outra nós precisamos restringir nosso campo de ação e de atuação eclesiástico para nos reunir com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, para um almoço em família. Mesmo que você vai encontrar aqueles parentes que, ai Jesus, é chato demais. E você está ali propondo fazer aquele almoço, aquela coisa bacana, e de repente já vem um camaradinho ali, com a breja. E aí ele senta ali na sua mesa e já começa a tomar. E toma aquilo ali, daqui a pouco ele já está alterado, uns mais alegres e falantes do que outros, outros mais carrancudos, e de repente alguns desarranjos começam a acontecer. Eu sei que isso não é legal para ninguém, mas às vezes no nosso âmbito familiar isso acontece. E talvez é preciso que aconteça, porque através dessas atitudes nós temos oportunidade de falar algo, ou de mostrar algo, ou de interagir com essas pessoas. É preciso que nós estejamos caminhando com os nossos familiares, mesmo com aqueles que nós achamos que não tem mais jeito, está perdido. Irmãos, eu sempre digo que enquanto há vida, enquanto respiramos, há esperança. Então a última palavra pertence ao Senhor para dizer se há perdição para aquela vida ou não. Nós devemos fazer o nosso melhor, devemos assumir o nosso papel em relação aos nossos familiares. Cuidado com os nossos familiares. Eu vejo irmãos de várias denominações cheios de unção, obreiros poderosos, que manifestam N dons, que tem uma capacidade eclesiástica enorme, mas não cuidam das suas mães, não cuidam dos seus pais, não cuidam dos filhos como deveriam, negam a fé. Que fé é essa?
na hora de manifestar poder, autoridade, unção, então todos eles lá na igreja, todos eles no trabalho, sabem fazer muito bem. Na hora de respeitar seus pais, na hora de cuidar bem dos seus familiares, a unção modifica. Que unção é essa? Que poder é esse? Que estilo de vida cristão é esse? Não deve ser assim. E eu percebo que o texto bíblico nos faz lembrar que os incrédulos não agem assim. Porque quem não cuida bem dos seus familiares nega a fé e é pior do que o descrente, pior do que o incrédulo. E eu percebo que os incrédulos, eles não são assim. Existe da parte daqueles que não têm o entendimento que nós temos, existe da parte daqueles que não têm a mesma fé, a mesma crença que nós temos, um cuidado tão grande para com os seus entes queridos, para com os seus papais, as suas mamães, os seus filhos, os seus avós, um cuidado especial, que muitas vezes nós temos deixado a desejar. Além do mais, algo precisa ser bem arraigado na nossa mente, no nosso coração. Eu falei num momento aqui que nós nos reunimos falando de finanças de terça-feira. Na família, os maridos devem prover as suas esposas. Quando eu me casei com a Noemi, 3 pastores ao mesmo tempo, simultaneamente celebraram o nosso casamento, que era para sacramentar mesmo, para não ter nenhum erro. 3. Na verdade era o pastor Pedro Mendes que estava celebrando, como o principal. Pastor Jonathan estava junto, porque como o nosso casamento em 1989 foi um casamento com muito rock and roll, isso não era comum na igreja, a igreja ela estava acostumada com o coral e não com o rock and roll. Alguns tinham medo que o pastor tivesse um treco lá na frente, então colocaram o pastor para celebrar, pastor Jonathan para ficar do lado ali para dar o suporte, pastor Roberto Albano, tio da Noemi, para pregar. E ele nos deu um cartão, e nesse cartão haviam muitos dizeres. Eu não consigo lembrar de tudo que estava escrito, mas de uma frase eu lembro: nunca a deixe só e sem dinheiro. Marido, é nossa responsabilidade provisionar nossas esposas e não deixá-la sem dinheiro. Todas as vezes que eu sou convidado a pregar em algum lugar, que me dão uma oferta, eu chego em casa e pego metade da oferta e dou para Noemi. E ela fala: mas eu não fiz nada, eu não preguei, não dei estudo. Falei: não existe meu nem seu, existe nosso. E essa é a tua parte do nosso. Faz o que você quiser. Nós temos como maridos dever de provisionar, de prover financeiramente as nossas esposas. Se hoje você não pode dar 1 milhão para ela gastar a rodo, dê 100zinho, 100 mil, não dá? 1.000, não dá? 100 reais, mas não a deixe sem dinheiro, é nossa responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade de prover seus filhos. Ou você vai esperar que algum outro mal intencionado provisione ele? Quando eu era criança, pequena, não lá em Barbacena, mas lá no bairro da Moca, na capital, uma vez apareceu um amigo, nossa, que amigo maravilhoso. Ele me dava tudo que eu queria. Ele me pagava as fichas de fliperama no tempo que isso existia. Ele me pagava coxinha e guaraná no bar. Ele me fazia tantas coisas legais, e eu fui me acostumando com aquilo. E de repente eu vinha descobrir que aquele moço queria me namorar. Que laço, irmãos. Quando minha mãe descobriu, ela ficou uma onça. Minha mãe já era por natureza uma onça. Quando ela descobriu aquilo, nunca mais esteja com ele, não dê atenção, não. Por quê? Porque o rapaz queria que eu fosse namorado dele. E eu não queria nem saber se era ativo ou passivo, o que era. Não, ó, irmãos, pula fora. Nós como pais não podemos esperar que outros que têm uma má intenção com respeito aos nossos filhos se acheguem e provisionem. Provisione você. E minha mãe sempre trabalhou e se esforçou para me provisionar.
mas eu queria mais, ganancioso. Está vendo? O olho maior que a barriga, problema. E por fim, filhos mais velhos têm o dever de provisionar os seus pais, porque um dia esses pais trabalharam, se esforçaram para dar o bom e o melhor para vocês. Um dia eles vão precisar de apoio, e vocês precisam dar esse apoio. É assim que as coisas funcionam. É o cuidado que nós devemos ter com os nossos familiares, porque lá no Antigo Testamento já existe um ensino para todos nós. Havia uma provisão que o marido deixava para a sua esposa, e normalmente atingia os filhos. Era um protocolo que eles utilizavam. Isso já estava bem arraigado na lei. Era um ensino que Deus transmitia. Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias agora aqui. Lá no Antigo Testamento, abra sua Bíblia aí no livro de Judite, no capítulo 8. É que, irmãos? Judite, tem não? Ei, escola bíblica dominical, viu? Ó, vocês precisam vir mais na escola bíblica dominical para saber das coisas. Não sabe nem onde é que está Judite? Eu vou ler Judite aqui para vocês. Vou ler, daqui a pouquinho eu leio. Mas aproveitando, espera um pouquinho. Seus problemas acabaram. Se você não sabe aonde está o livro de Judite, aqui está um maravilhoso dicionário bíblico que nós vamos sortear na escola bíblica dominical, na classe de adultos, para aqueles alunos que forem mais assíduos e aqueles que mais se destacarem. Nos próximos 2 meses nós vamos oferecer o resultado. Se você quiser participar, ainda tem tempo. Esteja conosco na escola bíblica dominical, na classe de adultos. Inclusive você vai saber o que é um apócrifo. O livro de Judite é um apócrifo, e eu tenho uma Bíblia aqui que tem os apócrifos, e aqui em Judite capítulo 8, verso 2, vai dizer assim: o marido de Judite, seu marido fora Manassés, da mesma tribo e da mesma estirpe que ela, morrera nos dias da messe da cevada. E o verso 7 diz: era bela de aspecto, dotada de aparência, muito graciosa. Manassés, seu marido, deixara-lhe ouro, prata, servos e servas, gado e campos, que ela ainda conservava. Esse era o procedimento do homem em relação à sua mulher. O pé de meia estava garantido. Ele morreu? Morreu. Mas ela ficou com ouro, prata e com N bens. E daí então ela podia se manter a sua casa, manter a sua família. Irmãos e irmãs, brincadeiras à parte, a coisa é muito séria. Muito séria. Talvez nós tenhamos hoje pessoas aqui no nosso meio que estão brigadas com seus familiares. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que não estão conversando mais com seus entes queridos, com seus parentes, com seus familiares. Há mágoas, há tristezas, há rancor, há ódio. Você está chateada com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, tio, tia, marido, esposa, enfim. Isso não deve ser assim. Isso não pode continuar assim, porque não faz parte do cuidado que nós devemos prestar aos nossos entes queridos. Isso tem que mudar. Como é que nós vamos cuidar uns dos outros então? Como é que eu posso cuidar de alguém que eu estou bravo, com raiva, magoado? Como é que eu posso ser cuidado por alguém que está nessa situação? Como é que a gente vai se relacionar como familiares? Nós pensamos sim, e a proposta do ano é o ano do cuidado, mas parece que é fácil eu escolher qualquer um de vocês aqui que não são meus entes mais próximos, não são familiares, não são parentes, e cuidar. Mas parece que se torna muito difícil quando eu penso que eu tenho que cuidar daqueles que são osso do meu osso, carne da minha carne, sangue do meu sangue, que tem a mesma essência. Talvez é muito fácil eu escolher qualquer adolescente aqui, qualquer jovem aqui, e assimilar como filho meu, e tratar muito bem. Mas talvez eu tenha uma grande dificuldade em agir da mesma forma com as minhas filhas, porque eu olho para cada uma delas e vejo um Paulo ali
inserido. Muitas vezes eu vejo erros meus sendo replicados nelas, e às vezes isso me incomoda, e eu tenho vontade de mudar tudo aquilo, mas é a genética que eu transmiti, eu preciso aprender a lidar. É muito mais difícil nós lidarmos com o material humano que nós temos em casa, mas não é impossível. Nós precisamos sim lidar com os nossos entes queridos. Primeiro, tendo cuidado. A Bíblia fala que cuidar dos familiares não deve se resumir apenas a estereótipos ou coreografias, não deve ser apenas algo exterior, por um mero desencargo de consciência. Olha, eu vou cuidar assim, sabe, porque não tem outra forma. Olha, outro dia o pastor falou que quem pariu Mateus que balance o berço, nós colocamos no mundo, temos que cuidar. Ah, Noemi, eu me casei com você, eu fiz a promessa lá atrás, fazer o quê? Vou ter que cuidar. E quando for velhinha, vou ter que cuidar, não tem jeito. E eu dizia algo interessante ontem, lá no nosso estudo. Eu falei que nós precisamos aprender como cônjuges a defendermos-nos uns aos outros. Eu não posso permitir que alguém fale mal da Noemi na minha frente e vice-versa, nós precisamos nos defender. E aí, Noemi, eu vou contar de novo aqui, tá? Porque ontem eu revelei um negócio que nem a Noemi sabia. Nós fomos num consultório e a Noemi foi defender os seus direitos ali, e depois a recepcionista chegou para mim e falou: moço, você me desculpa, mas sua mulher é muito barraqueira, né? Falei, fazer o que, né? Eu sou casado com ela há 28 anos e pretendo continuar mais 28 anos, se Deus assim permitir. Ela que eu amo, é minha esposa. Irmãos, o duro seria assim, realmente, a Noemi, ó, barraqueira, viu? Nada, você não viu, ela é de armar tenda, quando a arma sai de baixo. Irmãos, e às vezes nós nos permitimos escorregar nisso. Alguém fala mal do nosso cônjuge e você entra no barco. Tem que ser você e ele contra o mundo. É questão de cuidado. É questão de cuidado. Mesmo que seja verdade, mesmo que o perfil seja verdadeiro, não importa. É quem você ama, é quem você quer bem, é de quem você deveria cuidar. Porque qualquer coisa diferente disso vai ser da boca para fora, um estereótipo. A concepção do grego para a frase ter cuidado é pensar de antemão, pensar em primeiro lugar. Pensar é ter propósito de, é querer fazer algo, é agir, tem que agir. Não se cuida olhando para o teto, se cuida agindo positivamente. Mas como eu pretendo cuidar das outras pessoas, se eu não cuido nem daqueles que estão mais próximos? O termo legal aqui é omissão, é negligência, omissão de socorro, ser negligente, esse é o termo legal. Sangue do nosso sangue deve ter a primazia do nosso cuidado, porque quando eu e você aprendermos a cuidar bem daqueles que estão próximos de nós, como parentes e familiares, nós vamos cuidar bem de qualquer pessoa, porque quando aprendermos a ser fiéis nas coisas pequenas, Deus nos constituirá sobre as coisas maiores. Então, se eu consigo lidar bem com as pessoas que estão próximas, eu posso ser enviado para qualquer parte do mundo, porque lá eu vou cuidar bem de todas aquelas pessoas que o Senhor me confiar. Segundo pensamento, negando a fé. Negar a fé não é negar a Cristo. Não vamos misturar as coisas aqui. Quem deixa de cuidar de seus familiares, continua crendo em Cristo, sem problema. Quem nega a fé, deliberadamente se recusa a pôr em prática as próprias crenças. Eu creio em Jesus, eu sei o que Jesus me ensinou, eu sei o que Ele requer de mim, só que nesse momento, eu deixo de pôr em prática tudo isso. Quem nega a fé, se recusa a praticar os atos inerentes ao cristianismo. Irmãos, quando Jesus ele se manifestou para nos trazer salvação, para nos dar uma nova vida, Ele não veio abolir deveres naturais. Nós continuamos tendo deveres para com esse mundo. Eu preciso continuar pagando os meus impostos, eu preciso continuar respeitando as autoridades ímpias, eu preciso orar por elas, sim.
Eu tenho cuidado com os meus parentes, com os meus familiares, mesmo que não professem a mesma fé que eu. Não é pelo fato de eu e vocês termos nos tornado santos. Você pode ter se tornado Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não importa o que você se tornou. Falamos a respeito de ser santo hoje de manhã na escola bíblica. O que isso significa de fato? Não é pelo fato de sermos santos é que nós podemos rejeitar a nossa família. Agora eu não me misturo, agora não. Talvez o contrário aconteça. Talvez eles olhem para você e falem: não, eu não quero esse Carola aqui não. Essa Carola aí de novo vai falar de Jesus, não aguento mais. Tudo bem, isso faz parte da perseguição que todos nós vamos estar sujeitos. Mas isso não pode partir de você. Você não deve ser a ferramenta para desagregar a sua família. Porque eu e você vamos engolir muitas coisas nessa vida. E esses sapos também fazem parte do cardápio. Engolir as afrontas dos nossos familiares por amor a Cristo, na esperança de que um dia eles vão reconhecer tudo isso e vão ser tocados pelo Espírito Santo e vão poder compartilhar de tudo isso que você compartilha. E um dia todos nós vamos nos encontrar juntos no mesmo lugar. É um céu único para todos, para todos. Mas é preciso trabalhar para que esses entes queridos cheguem lá. Nós não estamos dispensados de dar o suporte necessário para os nossos familiares, para os nossos parentes. Cristo nos libertou, sim, de muitas coisas, mas esse encargo permanece nas nossas mãos. 3, e pensamento final nesse sentido: sendo descrente. O que de fato é isso? Simples. Quando eu nego aquilo que eu acredito, me torno pior do que o descrente. O que é ao certo? O descrente, ele diz: não faço porque não acredito. Olha, Jesus, ele disse isso, N coisas. Eu não acredito em Jesus, portanto eu não faço. Essa é a posição do descrente. É uma posição bastante lógica. Quando eu me torno pior do que o descrente, eu digo assim: acredito, mas não quero fazer. É pior. É pior. Qual é o filho, ou qual é a pessoa que está em pior situação? Aquele que você diz: vai e faça, e ele diz: não vou fazer, só que depois faz? Ou aquele que você diz: vai e faça, ele diz: logo logo eu faço, e não faz? Aquele que resistiu no início, mas cumpriu, esse daí agradou o coração de quem mandou. Então, de fato, o pior nessa questão de descrença é aquele que diz que acredita, mas que não quer fazer. Eu não quero cuidar dos meus entes queridos, eu não quero cuidar dos meus parentes, eu não quero cuidar dos meus familiares, mas a responsabilidade é nossa, e é isso que Deus quer que nós façamos, porque você tem aprendido dessa forma, você tem sabido dessa forma, você tem conhecido a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você sabe que é responsabilidade, você sabe que outro não deve fazer em teu lugar, talvez até possa, mas não vai fazer em teu lugar. Então você precisa se imbuir dessa obra, e não ser pior do que o descrente, porque para ele talvez ainda haja esperança dele entender a verdade, dele reconhecer que durante muitos e muitos anos da sua vida andou pisando fora da faixa e agora precisa andar nos trilhos corretos. Mas eu e você, que já sabemos a verdade, o que é preciso acontecer então? Será que é preciso Jesus voltar de novo? Será que é preciso Jesus ser entregue na cruz mais uma vez, ressuscitar de novo, para que a gente possa entender algo que é claro para todos nós? Não. No sistema cristão, o amor é a virtude máxima. Inclusive o apóstolo Paulo nos lembra que sem amor nós nada somos. O amor é maior do que a própria fé. O amor é maior do que a própria esperança. Fé, esperança e amor. O maior desses, amor.
E o David Cornfield, que eu já conversei com os irmãos na escola bíblica dominical também em outras aulas, ele pontua que o amor é um ambiente seguro e adequado para o desenvolvimento e manifestação dos dons. Qual é a base? Amor. Por amor, eu e você precisamos cuidar dos nossos entes queridos. Por amor. Para que nós não sejamos pegos nesse texto aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Faz sentido isso que eu tenho falado aqui para vocês nessa manhã? Como é que vocês têm se sentido em relação aos seus parentes e familiares? Eu disse que existem pessoas aqui no nosso meio nessa manhã que estão brigadas com seus familiares, que não se falam, que estão magoados, talvez tenham saído de casa magoados. Rancor, ódio. Isso faz sentido para vocês nessa manhã? Eu sei que faz. Mas Deus, Ele quer mudar a situação. Ele não quer que você continue assim. É preciso que você mude esta história. E é preciso ter coragem para fazer isso. É por isso que eu digo que ser cristão, além de ser um estilo de vida, é um estilo de vida para os corajosos. Porque é preciso ter coragem para reconhecer erros, é preciso ter coragem para buscar relacionamentos que estão fragmentados e reconstruí-los na base do amor. É preciso ter coragem. E aí nesse momento, nós que somos homens e que dizemos, homem que homem não chora, e aí sim nós choramos, sim, derramamos lágrimas, porque nós somos elementos que têm sentimento, e externalizamos isso com lágrimas, sim, porque nós lamentamos as falhas e os erros, e queremos ver tudo isso revertido. Nós podemos dizer outras tantas coisas mais, mas eu quero simplesmente que você saia daqui, nessa manhã, com essa consciência, que é preciso atentar um pouquinho mais para aquele que você chama de parente, para aquele que você chama de familiar, para os seus respectivos cônjuges, para os seus filhos, para os seus pais, porque você precisa aprender a cuidar deles todos. E se você está magoado com qualquer um deles, se existe alguma pendência, isso precisa ser resolvido. Se você não conseguir resolver isso agora, nem daqui a 1 hora ou 2, que isso seja resolvido hoje. Se você não conseguir resolver hoje, que não passe dessa semana, que verdadeiramente o sol não continue se pondo sobre a tua ira, e você indo noite após noite dormir com mágoa, com rancor, com ódio, de entes que são sangue do teu sangue, de pessoas que têm a tua mesma essência. Você não pode continuar assim. Você precisa buscar reaproximação, você precisa conversar. Mas como é que eu vou fazer isso? Irmãos, leve meu cartão de visita. É assim: olha, seja lá para quem for, eu preciso conversar com você. Pastor Paulo pregou lá no domingo de manhã, e ele disse que era para mim estar aqui conversando com você. Leve meu cartão de visita, diga que eu falei assim mesmo, que você deveria fazer. Abre as portas aí, leva, me coloca na frente ali, não tem problema não. Coloca a culpa em mim, pode colocar, fala, o pastor que mandou, eu estou aqui. Mas eu sei que é por um bom motivo, eu quero conversar com você. Eu quero te pedir perdão, porque você está magoada comigo, porque eu te ofendi. E deixa o Espírito Santo conduzir as palavras que você vai dizer. Eu sei que Ele vai te levar na condução correta, porque foi o que eu pedi para Deus fazer comigo no dia de ontem. Aquilo que nós estamos fazendo aqui durante 12 terças-feiras, eu tive que fazer lá em 1h30, e não foi fácil. Então eu pedi para que o Espírito Santo pontuasse os temas que eu deveria tratar,
E eu creio que eu atingi o objetivo, porque quando o irmão falou que apanhou do começo até o final, eu concluí, bom, o Espírito Santo se manifestou e deu as palavras corretas. Quando você for tratar de algum assunto difícil com quem quer que seja, principalmente questões sentimentais, o Espírito Santo vai te conduzir nas palavras corretas para resolver os problemas e não criar outros mais complexos. Mas se você não der o primeiro passo em relação àquela pessoa e se sentar e buscar resolver as pendências, nada vai acontecer.